Então, irmãos, quando falamos de igreja católica no Brasil, inclua todo esse contexto. E pense sempre que tem a igreja ortodoxa também. Ela é bem menor do que a igreja católica romana, mas ela tem sido uma expressão do catolicismo no Brasil. E você pode pensar na igreja católica grega, igreja católica assíria, igreja católica russa, né? Então você tem diversas tradições, né? A igreja católica romana, ela tem uma liderança que é o Papa. E a igreja ortodoxa, a liderança dela são os patriarcas. Então, é um outro grupo religioso, embora tenha alguma unidade entre eles, mas o governo político é o outro, né? E algumas doutrinas também são diversas, como, por exemplo, na aceitação dos ídolos, né? A igreja ortodoxa, em vez de usar ídolo, usa só em 2 dimensões, né? Aceita a imagem, mas não aceita o ídolo em 3 dimensões, né? E coisas assim. Mas não é o nosso objetivo aqui. A Igreja Católica, ela acredita na tradição. Ela tem uma tradição. Então, ela acredita na tradição, ela acredita no magistério que ela mesma produz e na Bíblia. Então, ela tem 3 fontes de autoridade doutrinária: tradição, magistério e Bíblia, né? Os evangélicos no Brasil, né? Eu falei evangélico, é esse grupo, né? No Brasil, quando você fala em evangélicos e fala em protestante, dá no mesmo. Fora do país, a gente tem sempre que explicar isso, né? Mas no Brasil é sinônimo. O que você é? Eu sou protestante. O que você é? Você é evangélico. Dá no mesmo, né? Você vai incluir aí evangélico, protestante, igreja de missão, evangelicais. Você vai incluir aí pentecostais, né? Tudo isso é esse grupo chamado evangélico, ok? Então, os evangélicos no Brasil, pelo censo de 2010, são 22,2%. Eu creio que nesses anos, né, que passaram, nós já temos uma mudança desse quadro, né? Mas nós estamos trabalhando com esse dado estatístico, né? Essas igrejas, chamadas igrejas evangélicas ou protestantes, esse grupo inclui igrejas como a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Luterana, a Metodista, a Congregacional, né? Diversos tipos de igrejas neopentecostais. Então, inclui um ramo diverso que retira as suas doutrinas da Bíblia. Então, elas podem ter uma forma de governo diferente ou uma prática de culto diferente, mas a unidade delas é a Bíblia. Então, esse jeito de olhar para o livro sagrado e dali tirar as suas doutrinas e as suas conclusões de fé e prática é a grande unidade desse grupo, para a gente poder chamá-los de grupo evangélico, né? De igreja evangélica. O que é muito interessante, né? Tantas considerações para fazer sobre isso, né? Mas não é o nosso foco aqui. O espiritismo no Brasil está com uma estatística de 2% de seguidores. É a terceira posição entre as 10 maiores religiões do Brasil, né? Então, observa, você tem um grupo com 64%, né, 0,6%, o outro com 22,2% e agora com 2%, né? Então, esses grupos são grupos minoritários, né? Mas o espiritismo
ele tem uma característica de também estar unido com boa parte do catolicismo romano. Então, acontece você chegar e descobrir que as pessoas que estão frequentando um centro espírita também frequentam a Igreja Católica num domingo ou numa festa, né? Ou numa procissão, em algo que eles propõem, né? Porque é possível, dentro da complexidade do espiritismo, que alguém seja espírita e seja católico ao mesmo tempo, né? Com os evangélicos teria realmente muita dificuldade disso, né? Porque os evangélicos, eles expelem os espíritos, né? Enquanto os espíritas chamam e se preparam para recebimento de espíritos, né? É uma divergência de fé bem grande, né? Os evangélicos são baseados em Jesus Cristo, que fazia isso, né? Para isso veio o Filho do Homem, né? Para destruir as obras do maligno. E os evangélicos consideram os espíritos que não comunicam o evangelho da Bíblia como espíritos independentes da Bíblia, né? Então, esses espíritos invocados, eles não falam sobre a Bíblia, né? Apesar de que essas religiões, por estarmos num país cristão, é muito comum um centro espírita iniciar a sua sessão lendo um salmo, né? Lendo uma bem-aventurança, lendo a Bíblia, né? Até grupos que não são propriamente espíritas, mas que se chamam assim, como, por exemplo, o Vale do Amanhecer em Brasília, um grande grupo religioso, né, que está em muitos lugares, e você chega lá e pergunta, né? Eu estive no Vale rezando trabalho evangélico muitos anos, né? E eu perguntava para as pessoas, para os vizinhos, como é que você se denomina? Aí uns falavam, eu sou espírita. Outros diziam, eu sou cristão. Outros diziam, eu sou católico. E alguns diziam, eu sou espiritualista. Outros diziam, eu sou xamanista. E outros falavam, eu sou Vale do Amanhecer. Então, é interessante, né? Essa coisa do Brasil, né? de denominação. E o Vale do Amanhecer é um espiritismo cristão, né? Cristão. Apesar de que é uma referência, porque na verdade eles buscam o crístico e não o Cristo. É bem diferente, né? Mas isso são questões para um outro momento, né? Para definição do que é o crístico no Vale do Amanhecer, né? Essa qualidade buscada por eles. É interessante. 2%, estatisticamente falando, com as respostas do censo, né? A doutrina é caracterizada mediante a fusão de filosofia e religião, e até de uma pretensa base científica, que os espíritas insistem em dizer que tem, né? Mas, vamos dizer assim, uma ciência esotérica, né? Uma ciência, sim, aí nesse ponto, sim. A Testemunha de Jeová são 0,7% da população brasileira. E é um grupo bem interessante, porque é um grupo religioso que também é considerado cristão, mas que não afirma a fé em Jesus Cristo como Deus Salvador, né? É uma outra categoria de Jesus Cristo para eles, né? Por isso que usam o nome Testemunha de Jeová, né? Dão ênfase a Deus Pai, né? É uma espécie de partição da Trindade, né? Mas é como eles se expressam, né? O jeito deles serem. A Umbanda é uma religião sincrética e ela tem 0,2% da população brasileira. O budismo é religião oriental e já alcançou 0,1%
13% da população do Brasil. Observa, 0,13%. A Umbanda, que é tanto tempo lá, né? E foi criada, nascida lá, a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, propriamente ali em Niterói. Eu esqueci o nome do bairro agora, né? Com a manifestação do Caboclo de Sete Penas Brancas. Foi a primeira manifestação dele naquele lugar e dali nasceu, então, a Umbanda no Rio de Janeiro, né? Interessante que ela é sincrética, mas ela foi uma religião pensada, ela surgiu através de uma ideia, né? Ideia de uma pessoa que quis unir o espiritismo com o candomblé, e aí obteve a Umbanda e conseguiu, né, que espíritos estivessem ligados a essa linha, né? E é interessante, né? Assim, lembrei, Neves, né? Neves foi o bairro onde pela primeira vez a Umbanda surgiu, né? Ali para aqueles cantos de Niterói, né? E no estado do Rio de Janeiro. Mas digamos assim, uma religião brasileira, né? Foi criada no Brasil, mas está com 0,2%, enquanto o budismo já está com 0,13%, o que é bem interessante. Mas Umbanda e Candomblé tem o mesmo fenômeno de nem sempre o adepto dizer que ele é isso. Muitas vezes ele diz que ele é católico, né? Respondendo ao censo. E aí essa questão do sincretismo, né, que foi forte e é uma tradição, tem que entender a complexidade dos dados, né? Quando a gente fala de candomblé, nós estamos falando de 0,09% da população do Brasil, né? Deriva de um animismo africano com culto aos orixás, né? E temos um grupo chamado de as novas religiões orientais, que está no censo, colocou assim, né? Esses adeptos têm como destaque Hare Krishna, né? Observa, né, que o culto de Krishna é tão popular no hinduísmo, né? Ele vem por essa vertente, né? A religião Hare Krishna, que chegou ao Brasil em 1974, né? Mas conseguiu alguma coisa, né? A Perfecta Liberdade, que é um grupo que chegou em 1958, também está dentro desse 0,08%. Seishonoye, né? Também uma religião positivista que chegou em 1930, né? Então, esse grupo que é chamado de novas religiões orientais. E ele compõe 0,08% da população brasileira. E nós temos também o judaísmo, né, que reúne 0,06% e ocupa a 9ª posição entre as 10 maiores religiões do Brasil. Então, esse é o grupo, né? E para fechar essas 10 posições, né? Em 10º lugar, nós temos as tradições esotéricas, que reúnem 0,04%. Todos esses dados são de 2010, né? Composta de doutrina com apoios no positivismo, esse é o valor deles, no racionalismo, né? É uma corrente ligada ao movimento New Age, né? E tem práticas orientais juntos, tem o esoterismo, né, no Brasil. Ele tem esse sincretismo todo, né? E são essas as 10 religiões que são o top 10 do Brasil, né? Mas se a gente olhar para os dados, esse último censo democrático, vocês vão ver que democrático, né? É um anseio do meu coração que seja um censo democrático.
Ai, Jesus. O censo demográfico, ele mostra um quadro interessante. Por exemplo, os evangélicos são 22,2% da população em 2010. Mas no ano 2000, 10 anos antes, eles eram apenas 15,4%. Então tem um crescimento bem interessante. Mas se você voltar um pouco atrás, em 1991, o percentual era de 9%. Então é certo que os evangélicos têm crescido bastante, né? E o crescimento tem continuado, né? Talvez o próximo censo mostre alguma coisa acima de 40%, né? É possível que mostre, mas é uma expectativa que eu estou tendo pela progressão, né? Os espíritas, a gente pode ver também que houve um crescimento. Antes, os espíritas eram 1,3% da população no ano 2000. Em 2010, cresceu para 2%. Esse aumento em termos de gente é um aumento de 1,5 milhões de pessoas. 1,5 milhão de pessoas, né? É muita gente, né? Então, de 1,3% para 2%, né? E a gente tem os espíritas crescendo mais na região sudeste. A proporção bem interessante, né? Porque no Brasil toda a proporção é 2% de espírita, mas na região sudeste é 3,1%. Então, isso é um aumento bem interessante, né? O Rio de Janeiro é o estado com maior índice de pessoas que se declaram espíritas, com 4% da população. E São Paulo com 3,3%, Minas Gerais com 2,1%, e o Espírito Santo, que é o estado que tem uma grande presença evangélica, com 1% de espíritas, né? É bem interessante isso. Os adeptos da Umbanda e do Candomblé mantiveram em 10 anos a mesma quantidade. No censo de 2010, eles eram 0,3% da população, né? E no ano de 2000, 0,3%. Então, esse grupo é um grupo de um tipo de misticismo, né? E de uma religiosidade de matriz africana. Parece que o apelo à população tem diminuído, tanto que eles não têm aumentado a sua curva de membros, né? O catolicismo está em declínio vertiginoso, né? Talvez a religião que mais esteja em declínio no Brasil seja o catolicismo. Até 2010, né? Vamos ver como as coisas estão agora, né? Mas, por exemplo, o primeiro censo do Brasil foi em 1872, quando o Brasil tinha 99,7% da população. Mas também o catolicismo era oficial da nação, né? Uma religião oficial. Então, 99,7%. Aí, quando você chega no ano 1972, 100 anos depois, quando o censo normalmente volta normalmente, então a religião católica tinha perdido apenas 7,9% na participação do povo brasileiro, né? Nesse período de 1972 a 2010, saiu de 91,8%, que é o índice de 72, 91,8%, para 2010, 64,6%. É uma grande população, uma grande expressão, mas está caindo vertiginosamente. E os evangélicos, em 30 anos, passaram de 6,6% para 22,2%. Né? Então, parece que a população brasileira tem dado preferência à mensagem e apelo evangélico, nesse momento, pelo crescimento que está mostrando. Né? Esses dados dos evangélicos são bem interessantes de analisar. Então, nós temos uma última palavra, eu acho que eu poderia dizer, dentro dos evangélicos, já que eles têm essa expressão toda,
dizer qual é o top 10 dos evangélicos, né? Então, o primeiro grupo, o grupo mais forte de evangélicos no Brasil é a Igreja Assembleia de Deus, em primeiro lugar. E é uma igreja múltipla, né? Tem muitos tipos de Assembleia de Deus, mas elas conseguem unidade em si. O segundo grupo é a Igreja Evangélica Batista. O terceiro, a Congregação Cristã do Brasil. E, em quarto lugar, a Universal do Reino de Deus. Eu vou dizer em termos de números para você poder entender. A Assembleia de Deus tem 12 milhões de pessoas, enquanto a Igreja Batista tem 4 milhões de pessoas. Você entende a diferença? Né? 3 vezes mais. Posso dizer em números certinhos, né? Mas os evangélicos estão... a Assembleia de Deus está com 12 milhões e 300 mil. E os batistas com 3 milhões e 700 mil. Né? Agora, para cá, claro que tem mais crescimento dos dois grupos. Em terceiro lugar, vem a Congregação Cristã do Brasil com 2 milhões e 200 mil. Ou seja, cai bastante a quantidade. E aí você vem, junto com ela, a Igreja Universal do Reino de Deus, com 1 milhão e 800 mil. Né? Então, a Congregação Cristã do Brasil tem mais sucesso, mas a Igreja Universal é muito mais nova. Né? A Congregação Cristã do Brasil chegou no Brasil, foi inaugurada em 1909. É uma igreja antiga. A Assembleia de Deus é de 1910. Né? Já a Universal é da década de 80. Então, eu não lembro bem quando foi a inauguração, mas é da década de 80. Então, é uma igreja bem mais nova, né? Bem mais nova, mas é uma grande expressão no Brasil. E junto com ela, regulando a Igreja Universal do Reino de Deus, vem em quinto lugar a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem 1 milhão e 800 mil também. Universal 1 milhão e 870 e o Evangelho Quadrangular 1 milhão e 808, né? Muito pertinho que o censo mostrou. E aí vem uma igreja diferente, que é a Igreja Adventista, né? A Igreja Adventista está no censo aqui, mas a classificação da Igreja Adventista como igreja evangélica é bem difícil, né? Porque existe muita divergência doutrinária para classificar adventista como evangélico, né? Como, por exemplo, todos os evangélicos creem na existência do inferno, por exemplo. E os adventistas acreditam que o inferno é o próprio túmulo, né? Quem morrer sem a salvação será como se nunca tivesse sido. Ou seja, mortabilidade da alma, não crer numa alma imortal. A alma pode ser perecível. Então, é uma doutrina bem diferente, né? A construção da profetisa da adventista, falando sobre o juízo investigativo, é uma complexidade de aceitação para os evangélicos, né? Porque vai tanger coisas como Cristo fazendo investigação, como que Cristo vai investigar se ele é Deus que sabe todas as coisas, e aí tem alguns parâmetros muito difíceis. Mas para o censo, a igreja evangélica inclui os adventistas. E aí nós temos um bom grupo, que é uma igreja bem interessante, né? E muito musical também, com 1 milhão e 500 milhões. E ela é seguida da Igreja Luterana, que é uma igreja com... Eu peço perdão, esbarrei aqui na mesa, mas é o último vídeo, né? E é intensivo, então o cansaço vem um pouco junto, mas estou terminando. Né? Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana também na classe de 900 mil, né? E Igreja Deus é Amor e Igreja Maranata. E aqui eu termino
esse vídeo, né, mostrando esse esse top 10, né? O Brasil é um país bem interessante e eu convido você a estudar também a religiosidade brasileira. Eu sou Valdeir Contarf, eu tenho a alegria de participar com você desse nosso intensivo mostrando religiões mundiais. Obrigado.